Boa noite. Vamos fazer nossa leitura bíblica, né? Vamos pensar em começar e, claro, falar sobre a Bíblia hoje, é o que sempre a gente quer fazer. Mas antes, olha, as crianças estão saindo. Eu não vão preparar as coisas delas lá, então, deixa as crianças saírem. Você que está em casa não sabe disso. Vamos pensar, irmãos, nós temos que pensar na Bíblia. Então, eu vou pregar sobre um texto hoje, mas eu quero antes que a gente sintonize. A palavra Bíblia quer dizer livros. Então, a Bíblia é um conjunto de 66 livros. Lembram? Lembra, né? Então, como é que é? Quer ver? Olha, boa, minha irmã. Vamos lá, vamos chegando lá. Quantos são do Velho Testamento mesmo? 39, vai do Novo, 27. Fala, irmã Isabel, o que eu estou fazendo? Está aparecendo aí, né? Tá aparecendo aí, tá bom. Mas, espera eu perguntar, depois você põe, mas tá bom. Não, pode ser, não, eu não combinei nada, eu só quero saber que vocês sabem mesmo, mas tá bom. Olha, o que importa é que vocês saibam, hein? Então, tem que saber. É só isso, pode, não tem teste, não tem nada, mas é bom mesmo. Aliás, irmão, vamos só recapitular, pode ir passando junto sim, vamos fazer assim, olha, para você saber como funciona, porque você vai começar uma leitura, então é bom você ter uma ideia. Por exemplo, você pegou a leitura anual, bienal, que ela tem uma sequência de livros, tá bom? Então, vamos lá, no próximo aí, vai ser, o do Antigo Testamento, ele começa assim. Você tem o Pentateuco. O Penta vem de 5, né? Lembra? Pentacampeão, tal, 5. E são os 5 primeiros livros. Na verdade, são os livros da lei. Então, esses, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, quando você estiver lendo, você vai ver esta parte aí, tá bom? A criação, aí vai terminar lá com Deuteronômio, a repetição da lei. O povo vai para o deserto. Aí quando termina, né, o deserto, Moisés pega e fala com o povo, e aí termina em Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição da lei, para inculcar mesmo nas pessoas, tá bom? Depois o povo vai para a terra prometida, eles vão conquistar, e aí nós vamos ver a história. O próximo são dos livros históricos, aí tem 12 livros, né? Então tem lá, olha, Josué, que é logo ele conquista a terra, depois vem Juízes, onde eles começam a julgar a terra, tá? Lá você vai encontrar Sansão, Otiniel, enfim, vários juízes que você vai encontrar lá, a história de todos. Neste período é Ruth, porque a Bíblia diz que no período de Juízes, então esse livro está lá, e na cronológica vai estar também. Depois você começa com o período dos reis, e o período dos reis começa com o profeta Samuel, tá? O livro de 1º e 2º Samuel vai falar um pouco desse período de onde o povo quer um rei, essa transição, e aí vai ter o livro de 1º e 2º Reis, 1º e 2º livro de Crônicas, que vão falar dos reinos, tá bom? Porque Saul é o primeiro rei, depois vem Davi, aí vem Salomão, depois de Salomão o reino se divide entre reino do norte e reino do sul, e aí você vai encontrar, inclusive, quando eles vão para o cativeiro babilônico. Logo depois você tem os livros, está aqui, Esdras, Neemias e Esther, perdão, tudo é nessa fase aí, tá bom? Onde tem o cativeiro, onde vem o domínio babilônico e até o domínio persa, tá certo? Depois vem os poéticos. Por que poéticos? É a forma de poesia hebraica, chamada também de livros de sabedoria, tá bom? São livros de sabedoria. Então, vamos ter o livro de Jó, que nos fala de uma forma poética, que nós não entendemos aquela poesia. Sabe você que é mais antigo, assim, mais experiente como eu, que para nós a poesia era rima? Hoje não. Hoje a pessoa fala, a lua está bonita, a lua bonita está. É uma poesia. Então, tem que respeitar. Lá eles tinham um jeito deles fazerem poesias. Como o pastor Neil muito bem falou de manhã, o Salmo 119, por exemplo, é um acróstico. Acróstico é quando você pega a letra e vai escrevendo. Então, não é a letra A, mas é Aleph, mas vamos lá. Com A tem 8 versículos, com B tem mais 8 versículos, se fosse A, B, C, D, na linguagem deles. E aí vem Eclesiastes,
né? E Cantares de Salomão. São todos livros poéticos ou livros de sabedoria. Logo após os poéticos, passa aí, vai no próximo, vem os profetas maiores. Irmãos, profetas maiores, porque os livros são maiores, só isso. Eles não eram um profeta Golias e o outro era Davi, não. É só porque os livros são maiores, tá? Isaías, Jeremias são livros com bastante extensos, 60 capítulos. Tal. Lamentações de Jeremias, apesar de ser pequeno, ele gruda lá em Jeremias. Aí vem o livro de Ezequiel e Daniel, que não é tão grande, mas é um dos mais extensos. Por quê? O próximo slide, são os profetas menores. Aí geralmente são livros pequenos, de poucos capítulos, tá bom? Aí temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias, Zacarias, Malaquias. Aí termina esse período. Depois, tem 400 anos de silêncio. Chamamos de período interbíblico. Olha que interessante, né? No final, a gente vai sortear aquela Bíblia com 2 critérios, né? Ó, quem leu e quem está presente. Pastor, eu estava saindo de casa e nem termina. Não está no sorteio. Desculpa. Critério é igual o Enem. Puxa vida, eu cheguei, portão estava fechado. Que pena. Fique tranquilo. Assim como no Enem, no ano que vem tem mais. Tá bom? Então, aí você tem esses profetas. E tem 400 anos de silêncio. Nas Bíblias antigas, tinha 4 páginas em branco, né? Você que é da minha idade aí, ou um pouco mais novo, tinha 4, vocês novos, vocês têm ver, que agora não tem mais, economia de papel, né? Mas tinha 4 folhas em branco. Olha que interessante como era a forma inteligente, acho que hoje não tem mais, eu acho que as novas nenhuma tem, hein? Mas era uma forma inteligente que as editoras tinham de despertar a curiosidade. Sabe, para o seu filho chegar, para o pessoal do departamento infantil, ali, Henrique, falar assim, por que tem essas páginas em branco aqui? Falei, então, é o chamado período de silêncio, onde não houve produção de livros inspirados. Tem livros judaicos lá, mas não inspirados. Depois nós já vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, o que é? Por que fala Novo Testamento? Porque Jesus é a nova aliança, o Novo Testamento. E aí começa a falar dos evangelhos, a vida de Jesus. Se você for técnico, o Novo Testamento começa com a morte e ressurreição de Cristo. Então, Jesus viveu no Antigo Testamento, mas não é isso. A gente põe o Novo Testamento, que é a partir da história de Cristo, porque Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Então, aí tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, são 4 testemunhas que narram a vida de Jesus sob prismas diferentes, sobre olhares diferentes. Por isso que elas não são idênticas, né? Você aí que trabalha na área do direito, temos alguns aqui que trabalham, se a testemunha, e se 2 testemunhas falam exatamente iguais, vocês combinaram. Não, pode combinar. Alguém tem que ter visto errado, né? É o que eu digo. Alguém pergunta para mim assim, ó, eu chego em casa, Mariana, o Neil estava lá? Eu estava. Eu pergunto a Mariana, o Neil estava lá? Ela estava o Neil, estava a Marilda, estava a Maria Isabel, estava o João Pedro, a irmã Vanise não estava, ela já conta tudo. Mas é porque ela tem uma outra visão, então ali estão os 4 também. Logo depois vem um livro que nós chamamos de histórico. Por quê? Assim como tem os livros históricos lá atrás, né, que vão falar daquele período que eu falei, da conquista da Terra Prometida, tal, aqui é o livro onde começa a igreja a se desenvolver. Você que nos visita, nós cremos que a igreja começa com os discípulos, com os apóstolos, lá, quando ele dá ceia lá. E aqui, em Atos, pastor, a igreja não começa aí, não, a igreja já estava, aqui ela se organiza, tá? Então ela se organiza, ela se fundamenta e organiza. Logo depois, nós vamos ver as cartas do apóstolo Paulo, que é efetivamente o maior escritor do Novo Testamento. Ele, quando Atos conta a história, vem o apóstolo Paulo e ele normatiza. É interessante, ele explica, ele usa o que os judeus chamam de midrash. O que é midrash? Ele interpreta. Olha, só para você ter uma ideia, no Antigo Testamento estava, não amarrarás a boca do boi que está trabalhando. E Paulo fala, Deus não está preocupado com o boi, está preocupado com você. De onde ele tirou isso? Porque Deus inspirou. Então, ele interpreta, e aí como ele é inspirado, a gente acredita, porque nós queremos que tudo isso aqui é a palavra de Deus.
Então tem as cartas dele, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. E daí vem as outras, que começa com um problema, são as cartas gerais. Alguns manuscritos vem assim na carta aos Hebreus, que sabe que não tem um manuscrito, né? Aliás, esses livros antigos, pessoal, não tem um manuscrito. Vou ler lá, sei lá, o Sócrates, Platão, aquele pessoal. Não tem um monte de cópias. É assim que funcionava, ninguém tinha uma cópia guardada, ninguém tem o original, estamos falando de 1000 anos. Então, não tem. Hebreus, alguns manuscritos, estava escrito assim, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, alguns. Por isso que as Bíblias antigas, e por exemplo, a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, coloca como carta dos Hebreus. Mas as pessoas têm os críticos, né? Crítico no bom sentido, as pessoas que estudam a Bíblia, falam, não, isso é uma carta geral, a gente não sabe se foi Apolo, a gente não sabe se foi Paulo mesmo, se ele escreveu com outro, porque ele não assina a carta, e nas cartas ele assina. Então, como é uma dúvida, a gente deixa como, a gente fala, o autor de Hebreus, para não arrumar encrenca. Mas se você acredita que é o apóstolo Paulo, você tem uma boa turma que acredita. E se você acredita que não foi o apóstolo Paulo, também tem uma boa turma que acredita. O mais importante, o autor da Bíblia é Deus. Esses são só escritores. Então, se ele não escreveu, chega lá, poxa, Paulo, não fui você que escreveu. Então, mas não se preocupe, Deus que inspirou, fica tudo na mesma, tudo tranquilo. Então tem Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas, são as cartas, chamamos de cartas gerais, tá bom? E aí vem o último livro da Bíblia, que é um livro profético no Novo Testamento. Lembra que no Antigo tinha os profetas maiores e menores? Eles falavam do Messias, tanto que quando Jesus vai no templo, ele lê um texto de Isaías e fala, hoje se cumpriu. E aqui tem um livro, o Apocalipse, que não quer dizer fim de mundo, não quer dizer destruição, isso é só Hollywood que põe nos filmes, viu? Apocalipse é revelação. Por quê? Porque Deus não precisava de revelar. Ele ia falar, espera que eu vou vir. Pronto. Agora lá não, ele descreveu. Então é o livro da revelação. O dia, irmãos, que a gente fala, está chegando no final dos tempos. Quando você começa a ver algumas profecias, você fala, está chegando, porque você olha o Apocalipse. Esta é a divisão da Bíblia. Tudo bem? Obrigado, irmão. Pode ligar que agora eu vou falar da mensagem. E aí vem esses livros aí, estão lá, né? Estamos aí há milênios, né? 2000 anos lendo. E houve uma coisa interessante. Na década de 1940 e alguma coisa, descobriram alguns rolos de manuscritos, porque não tinha livro assim. Né? E aí pegaram esses rolos, ainda hoje estão estudando, mas eram do Antigo Testamento. E olha só, era igual ao que a gente tem hoje. Depois de 2000 anos, estava lá, irmãos, eles guardavam nos vasos e colocavam nas cavernas. E como era num deserto, lá perto do Mar Morto, lembra? Né? O Mar Morto chama Mar Morto porque é salgado e não tem vida lá, né? Então, como era um clima, ele preservou. E um rapaz estava lá caçando a cabra dele, que ele está lá, a cabra entrou, ele jogou uma pedra, quebrou, ele, opa, o que foi? E aí começaram a descobrir esses rolos. E alguém pegou e falou, vamos estudar isso. Então começaram a pegar o Antigo Testamento, falaram, mas está igual, praticamente palavra por palavra. A diferença é muito pouco. Eles falaram, poxa, então, nós estamos certos em crer que Deus inspirou e preservou a Bíblia. Tá? Então, nós cremos na inspiração original, mas cremos na preservação também. Aí você fala, pastor, quer dizer que legal, hein? Quer dizer que desde 1950, mais ou menos, a gente pode acreditar? E daí eu tenho que falar para você, bem-aventurados, aqueles que viveram antes, que acreditavam sem ter prova nenhuma. E nós acreditamos nas coisas sem ter prova nenhuma, porque a fé é essa certeza das coisas que eu não vejo. E aí, recentemente, é onde eu vou entrar hoje, eu espero que não seja polêmico, mas recentemente alguém colocou lá, estava um pastor até pregando e falou, olha,
precisamos de atualizar a Bíblia. E aí foi ruim. Aí as pessoas ficaram nervosas. E com razão. Porque não há como atualizar o que Deus já escreveu. O que Deus já falou que está pronto. E aí eu fiquei pensando, precisa mesmo de atualizar? E aí nós vamos depender do que é acessório e o que é principal. Irmãos, é assim, o acessório sempre segue o principal. Então, vamos pensar entre sábado e o homem. O homem é o principal, o sábado segue. Foi Jesus que falou. Ó, o sábado segue o homem, por isso que a gente mudou. E agora é domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Então, e até sábado não é nem o que a gente passa, é outra coisa. E aí eu tenho que pensar, o que é principal? Aí eu fiquei pensando assim, ó, se o homem é mais importante do que a Bíblia, tem que atualizar. Se a Bíblia é mais importante que o homem, não tem que atualizar. E aí você decide. Eu creio e ensino a igreja, eu, pastor Ney, pastor Ricardo, que o homem que tem que se atualizar. A Bíblia vai ficar igual. Por quê? Porque é Deus que tem que fazer a vontade do homem ou o homem que tem que fazer a vontade de Deus? É aí que muda. Então, quando a gente começa a pensar que Deus está aqui para me atender como o gênio da lâmpada, aí eu tenho que atualizar a Bíblia, mas não é isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que, olha, não. É isso. E a Bíblia, meus irmãos, não serviu para todas as épocas. Calma, não é heresia. Por quê? Porque o povo não aceitava a Bíblia em todas as épocas. Mas Deus falou, a Bíblia vai continuar. Ah, mas a gente não aceita. Problema de vocês, vai ser essa Bíblia. Quando eu vi isso, pastor Neil e os demais irmãos estudiosos da Bíblia aí, eu lembrei, sabe do quê? De Jeremias. Eu vou começar por lá, eu ainda vou ler. Calma aí, eu vou começar a pregar, hein, irmãos? Ontem, irmãos, vocês se salvaram ontem. Fui pregar num congresso lá, pastor Itanai. Olha o que ele falou para mim, você tem 2 horas para pregar. Quanto eu gastei? 1h59. A Mariana disse que foi 2, mas não foi. 59. E eu falei, foi. Ela não gravou, então eu estou certo, porque a minha palavra é que vale. Eu falei, eu que preguei, mas devia ter gravado. Eu preguei só 1h59 com um copo d'água. Então, não me dê 2 horas, que eu vou pregar 2 horas, hein? Bom, Jeremias, mas hoje eu fiquei mais tranquilo, irmãos. Hoje 1h15 no máximo. Ó, Jeremias, capítulo 6. Olha o que diz, olha no tempo de Jeremias. Nós estamos aqui falando em 500 anos, 500 e pouco, 600 antes de Cristo. Jeremias, capítulo 6, verso 10. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Vamos atualizar a Bíblia, por quê? Porque ela é muito dura, não pode ser assim. É isso. Estou falando que vai para o inferno, não, isso é muito duro, não pode, vamos mudar. Então não gosta, atualiza. A gente gosta, a gente não vai atualizar. E aí eu fico pensando, o que o Senhor falou? Eu não vou ler o texto, tá? Porque eu tenho várias citações hoje, mas eu quero que você me ajude, que você está aí no capítulo 6, vá para o verso 16. Assim, no mesmo capítulo 6, 16, agora de Jeremias, né? Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e acharei descanso para vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. O que Jeremias está falando? O caminho que Deus falou, eles falaram, não serve. Não queremos. Irmãos, tem coisa que eu, pastor Neil, né, fazemos na igreja, que a gente não queria fazer. Às vezes, irmãos, tem pecados que a gente queria falar, não vamos perdoar, vamos deixar, não vão levar para a igreja, vai ser um escândalo. Mas, irmãos, a Bíblia diz isso. Se você for um líder, se fizer alguma coisa, é o primeiro a ter que expor, a Bíblia manda, fazer o quê? Então, a gente tem que obedecer a Bíblia. E aí, eu quero ir agora para o texto que eu vou pregar hoje. Fiquem felizes, um versículo só. Olha lá, Hebreus, vamos lá para Hebreus.
Deixei o pastor Ney hoje lá, ele vai fazer a sequência de salmo. Falei, pastor, Hebreus capítulo 4, vou deixar você lá pregar o seu salmo. Eu vou para Hebreus capítulo 4, um versículo que já estava gravado aqui na minha Bíblia. Hebreus capítulo 4, verso 12. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Eu te peço pelas pessoas que se dispuseram a ler a Tua palavra. Senhor Deus, o Senhor sabe quantas provações nós temos com isso, quantos problemas, o tempo, a agenda, Senhor Deus, o cansaço, mas eu te peço, nos dê força, Senhor Deus, para que continuemos a sempre ler, a sempre nos alimentar, a sempre amar a Tua palavra. Nós pedimos que hoje o Senhor, através da pregação da Tua palavra, toque nos corações, e se alguém ainda não confessou Jesus como Salvador, que hoje faça. Se alguém está fora dos teus caminhos, que volte para as veredas antigas. Se alguém, Senhor Deus, já aceitou Jesus como Salvador, mas ainda não batizou, não está tomando a ceia, que hoje possa tomar a decisão de voltar. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O texto fala que a palavra de Deus é viva, e começamos em comparando. O que é mais importante, o homem ou a palavra de Deus? O homem que eu falo, minhas irmãs, é ser humano, tá bom? O ser humano ou a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é viva. Vamos contrastar, vamos fazer o paradoxo, vamos fazer o contraponto. E o homem? O homem, quando você vai lá em Romanos, eu vou para Romanos, eu vou em vários textos, você não precisa de ir se não quiser, mas eu pus bastante textos, porque hoje é um culto da Bíblia, culto bíblico. Romanos 3,23 é bem conhecido. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem já está fora da graça de Deus, desde que pecou. E como consequência disso, o que aconteceu? O homem está morto. Enquanto a palavra de Deus está viva, lá em Efésios diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Eu vou lá para Efésios, porque eu vou ler os textos que eu mencionar hoje, tá bom? No livro de Efésios, a carta de Paulo, no capítulo 2, verso 1, e vos vivificou e deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Não tem como nós querermos mudar a Bíblia por causa de nós, porque nós somos defuntos vivos. Nós só temos vida porque aceitamos Jesus Cristo. O homem sem Cristo é morto. Então não tem como eu pegar a palavra de Deus e trazer para mim. Por quê? Porque é morto em ofensa. Não tem o que fazer o ser humano. Ele está morto. É difícil para nós. Temos amigos, temos parentes que não têm Cristo, e me dói isso. Me dói. Eu queria dizer para eles: olha, no final, Deus vai perdoar todo mundo. Por que você não fala, pastor? Porque eu não posso enganar as pessoas. Eu não posso enganar. Sabe, olha, imagina, nós temos o irmão da capelania. Vai ter um curso, por sinal, em março, hein? Mas imagina, eu estou com uma pessoa doente, paliativo. Eu não posso acelerar a morte, mas eu não posso dizer: fica tranquilo que em nome de Jesus você vai levantar. Eu não posso fazer isso, porque eu estou mentindo. Eu estou pondo na boca do Senhor o que Ele não me disse. O que Ele não me disse. Eu não sei disso. Então, como eu estou aqui, o ser humano morto, não tem o que fazer. Só tem um jeito. Se você é uma pessoa que não tem Cristo, é duro falar, mas eu não vou atualizar minha Bíblia. A Bíblia diz que você está morto. Morto nos seus pecados. Tem que ter vida. Hoje, o meu marido notou, e acho que vocês do grupo de louvor também, que a igreja estava alegre. A igreja está viva. A igreja estava bem viva hoje. Ah, pastor, tem que estar morto? Moribundo, vai. Tem dia que vocês estão assim, olha, tem dia que eu fico olhando o pessoal de vocês aqui cantando, eu falo: tem que orar por eles. Eu acho que deve dar uma vontade de descer e falar: não, pessoal, canta outro dia. Não dá vontade de fazer? Você fala: olha, vamos descer, a gente canta outra hora. Ou então podia parar e falar assim: ó,
Pastor, faz o seguinte, quando o pessoal estiver assim, a gente para, toma um cafezinho, come um negócio, assim, um queijo, sabe, para ganhar gordura, aí vocês voltam. Mas hoje não, hein? Hoje o café foi bom. É isso, essa é a diferença. Quando você está fora de Cristo, a sua alegria, ela não é constante, porque no final, no fundo, todos nós estamos alegres, porque não importa se nós vivermos ou morrermos, se nós sofremos ou se nós estamos passando por períodos de alegria, nós sabemos e temos a esperança de que Cristo vai voltar e nos buscar. E de onde nós tiramos isso? Nós tiramos da Bíblia que está viva. Você olha para mim, irmãos, olha, esse ano eu faço 31 anos que sou pastor aí. Você fala, pastor, que legal. Ainda bem que eu tenho outro pastor, que hoje de manhã me lembrou o seguinte: depois dos 35 você está descendo a ladeira, eu estou no pé do morro, já estou lá embaixo, porque se com 36 começa a descer, que meia idade é 35, né? Eu estou lá no pé do morro já estou na praia, é só o bicho vier, já estou, né, depois dessa idade aqui, olha, você que tem a minha idade, me perdoe, hein? Mas a gente não pode nem levantar muito a mão, senão os anjos já pegam e já leva, fala, calma ainda, estou chegando a minha vez, mas é verdade, nós estamos mortos, filho. Estamos caminhando para a morte, nós temos um período limitado aqui, mas quando você vai para a palavra de Deus, não. O Salmo 119, que é um maior capítulo da Bíblia, né? Esse acróstico, como eu já falei, mas vamos lá, Salmo 119, 89, olha o que ele diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade dura de geração em geração, tu firmaste a terra e ela permanece firme. Irmãos, a palavra de Deus, ela para sempre, ela vai permanecer no céu. E por quê? Por quê? Porque ela caminha para uma coisa, ela caminha para Jesus Cristo. Olha que interessante, como eu falei, século 20, começo do século 20, ou meados do século 20, perdão, descobre-se esse manuscrito do Mar Morto, que são, o nome é assim, o Antigo Testamento, e você fala, está igual. Deus preservou, por que ele preservou? Porque se você pegar o Antigo Testamento, sabe quem você vai encontrar lá? Jesus. No Evangelho de João, capítulo 5, deixa eu colocar minha leitura para cá, que é um versículo conhecido de nós, hein? João 5, 39, né? O que ele vai dizer? Examinai as Escrituras, não é? Vamos junto lá, hein? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, é isso que acontece. A Bíblia nos fala que ela é viva porque ela fala de Jesus. E Jesus é o Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Jesus, ele quer te dar vida, não quer te dar morte. Olhe, só que a nossa vida é diferente. Começa a lembrar dos primeiros cristãos, e isso é história, hein? É história, não é historinha, é história. Cristãos eram queimados vivos, cristãos eram jogados em arena com leões, e não negavam a fé. Por quê? Pastor, era um pessoal de suicida, eles queriam morrer? Não queriam morrer, eles sabiam que tinha uma vida. E eu pergunto, você sabe que tem uma vida? Você tem uma vida em Cristo, porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela nos garante isso, e quando você vai para ela e lê, você fala, está vendo? Jesus falou, eu estou lá. Olha, você tem Jesus de Gênesis até Malaquias, todos os livros estão falando de Jesus, de alguma forma, são tipos, são exemplos de Jesus, ali está a história viva da redenção, que vai chegar para nós. E aí você continua o texto, volta para Hebreus comigo lá. A palavra de Deus é viva, e aqui diz também que ela é eficaz. E o que é eficaz? Olha, eficaz é uma coisa que funciona para o propósito que ele foi feito. Isso é uma coisa eficaz, tá? Eficiente é com relação ao processo, né? Então, eficaz, peguei meu carro, eu ia viajar para o interior e cheguei lá.
eficaz, ele cumpriu o propósito. A palavra de Deus, ela é eficaz, ou apta, né? Como tem uma tradução que fala assim, né? Apta também, mas pode ser eficaz, apta está para frente, é eficaz mesmo. É eficaz. E por que ela é eficaz? Vamos contrastar? Se eu tenho que atualizar algo que é eficaz? Ela é eficaz porque a vontade de Deus é que todo o homem conheça Jesus e se salve. Essa é a vontade de Deus. Então, a eficácia da Bíblia está em mostrar para você que tem salvação e que Jesus é o caminho da salvação. E o homem? O homem é ineficaz. O homem não tem eficácia para a salvação. Ele constrói uma série de coisas, ele consegue clonar pessoas, ele sabe de tantas coisas que ele consegue fazer. Tem um homem que sabe que tem uma cabeça de um homem lá congelada lá, porque ele acha que um dia o ser humano vai conseguir fazer um corpo para ele e ele vai voltar. Irmãos, pastor, pode acontecer? Sei lá, irmão, pode, a ciência faz tanta coisa, eu não sei. Eu só sei que ele é ineficaz para uma coisa, para a salvação. A Bíblia não garantiu que se eu cortar um braço vai nascer outro. A Bíblia não garantiu que se eu perder o olho vai nascer outro, não. Ele garantiu que eu vou ser salvo. E aí é a eficácia do homem. O homem é eficaz para fazer robôs, mas não é eficaz para a salvação. O homem é eficaz para ir no céu, mas não é eficaz para a salvação. Qualquer coisa que você falar. E por quê? Romanos capítulo 3, verso 11. Romanos capítulo 3, verso 11, diz assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. A palavra é inútil mesmo, mas eu vou dizer para você, pode ser ineficaz. O ser humano é ineficaz, ele não consegue se salvar. Seria bom que a gente pudesse, seria bom, eu vou dizer para você, o que eu gostaria, como ser humano, pastor, não, sabe essa história de que eu vou me reencarnar e ser uma pessoa melhor? Pessoal, ia ser um negócio legal disso, hein? Mas, irmãos, eu não vou atualizar minha Bíblia para isso, porque a Bíblia diz que não é assim. Seria tão bom que se eu fizesse uma série de coisas boas, eu poderia ir para o céu. Olha, como seria bom, já pensou? Cada vez o mundo seria até melhor, eu ia levantar e falar, não, hoje eu não vou fazer nada errado. Hoje, olha, porque eu quero ir para o céu, então deixa eu pegar meu dinheiro e doar, deixa eu fazer o bem, ia ser um mundo até melhor. O problema é que esse mundo se tornaria melhor, mas a salvação, inútil, ineficaz. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreve em Efésios, nós até, não lembro de manhã, mas nós lemos 2:10, mas vamos lá, Efésios 2, 8 e 9, que também é conhecido bastante, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós quem? Homens, seres humanos, não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, não vem de nada que eu possa fazer, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus. É Ele que nos dá a salvação. Então, a Bíblia, enquanto o homem está ineficaz, a Bíblia é eficaz. Voltando no assunto lá, irmãos, vou brincar, hein? Vou brincar sério. Seria bom se eu pudesse morrer e reencarnar melhor, hein? Seria bom se eu pudesse fazer alguma sessão, algum ritual, e um morto viesse falar comigo. Poxa, não, olha, me perdoe aqui, você aí depois me bate, mas, vai ser legal, né? Você já pensou? Vô, como é que tá aí? Não vem para cá não, que o negócio tá feio aqui. Eu falo, que o senhor errou aí, vô? Esses dias eu vi um homem falando, dizendo assim, meu avô, ele não é crente, não, ele falou assim, meu avô era um homem bravo lá em, ele falou a terra lá, não sei, mas não sei se é Paraíba, algum desses lugares aí. Ele falou assim, uma vez esse homem brigando, ele pegou um guarda-chuva e matou o ladrão e enfiou no guarda-chuva. Eu falei, meu amigo. Ele falou assim, o meu pai apanhava de enxada, o cara batia o cabo, e ele falou, se tiver inferno, meu avô está queimando lá. Eu falei, tem hora que eu falo, não, então não seria bom falar com meu avô, não, vai lá que ele está lá junto, eu ia sofrer aqui, mas seria bom.
Vamos atualizar a Bíblia e falar, olha, quem for, não dá certo, irmãos. Por quê? Porque o que está escrito na Bíblia é isso. Uma vez, Jesus contou, e isso está registrado na Bíblia, que morreram duas pessoas, um rico e um mendigo. E ele fala que o rico está sofrendo muito, 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 muito. E chega uma hora que ele fala, ele pede, então está ele, o rico, sofrendo. Está lá o outro mendigo chamado Lázaro, e está Abraão lá, conversando com os dois. De longe, mas está conversando. E daí ele faz um pedido para Abraão. Quer ver? Vamos lá para Lucas 16. Lucas, capítulo 16. Deixar você ir até lá, se você quiser ir. Lucas 16. Verso 27. E disse ele, o rico, né? Rogo-te, pois, ó Pai, aí Abraão, que o mandes Lázaro, à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Vou parar aqui. Ó, que legal. Já pensou? Vou brincar, hein? Ó, não vou estar lá não, hein? Estou lá queimando. Eu falo, não, peraí, o Neil está vivo ainda. Ô, pai, manda falar para o Neil, não brinca que o negócio é sério. O negócio de falar de cá não é bom não, hein? Seria bom, pastor? O pastor Neil ia falar, Marilda, vamos mudar a vida. Não, Neil falou, olha, o pastor Viana voltou ontem à noite, falou para mim que o negócio é feio de ele está lá. Ele está vendo lá. Ele não está, eu não estou no inferno não. Mas ele está vendo que o negócio ali, Marilda, o negócio é pior do que a gente imagina, né? Porque, por exemplo, eu imagino, eu já vi até um filme que está lá, a pessoa pisando e o fogo queimando. Eu acho que o inferno não tem chão. Eu acho que é uma queda constante. Se é uma pessoa como eu, que tem medo de altura, já pensou? Estou no inferno. Caindo direto, porque eu acho que você vai procurar e não vai achar. Eu acho que deve ser assim. Bom, a Bíblia não diz muito quanto ao inferno, ele resume numa palavra: lugar de tormento, lugar de sofrimento. Não quero ir não. Então ele fala, eu tenho os irmãos lá que estão vivos, manda alguém para falar que o negócio aqui não dá certo, não, que é feio demais, manda, por favor, chama. Então Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Sabe quem era? Poxa, peraí, nós estamos falando aqui do primeiro século, nem primeiro século era, mas vamos imaginar, está ali, primeiro século. Ele está falando para você ver um homem, Moisés, que tinha vivido milênios antes. Espera aí, não, tem alguma coisa errada. Ele está falando de profetas que tinha vivido séculos antes. Está falando de um negócio velho, já era velho, irmãos. Na época de Cristo, o Antigo Testamento já era antigo. E ele fala, tem que ouvir eles. Por que eu vou atualizar? Eu tenho que ouvir eles. Lá atrás. Não importa se 400 anos, se 1000 anos, se 2000 anos, se 5000 anos. O que a Bíblia diz é que a eficácia está na leitura da Bíblia, dela. É o que Jesus está falando, no Novo Testamento. E aí, ele diz assim, não, no verso 30, né? Não, pai Abraão, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Desculpa, meus irmãos, a minha confissão. Eu queria ser, volta lá, não. Eu tenho certeza, pessoal, volta lá que é melhor. Sabe, volta assim, põe um negócio de branco, explode, solta os fogos de artifício lá, fala assim, agora vou falar. Faz um negócio para eles ficarem com medo. Não, é só ler a Bíblia. O senhor tem certeza, ele? Se eles não leem a Bíblia, porque ele diz, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos ou convencidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você já deve ter tido milagre na sua vida. Sabe qual é o problema do milagre? É que nós precisamos sempre de outro. Teve um momento, eu já contei isso aqui na igreja, que a gente teve um problema lá, foi roubado, né? Fui roubado, fiquei sem nada, eu tinha 3 filhos pequenos, teve uma irmã que deu, 2 irmãs deram lata de leite em pó, que durou mais de um mês. Igreja Mariana, ela que sabe, eu nem gosto de pensar nisso, que eu fico meio emocionado. Só que sabe o que aconteceu? Um dia acabou o leite em pó, eu tive que comprar de novo. Sabe aquela mulher do azeite lá? Acabou o azeite dela, um dia ela teve que comprar de novo. O milagre é esse, o problema é que volta. Vai na Bíblia. Por quê? Porque ela permanece eterna no céu. E aí não muda.
Por isso que a gente, quando você for ler a Bíblia, tem que pensar, é a palavra de Deus viva e eficaz, eficiente, ela trabalha, ela resolve para o final, a finalidade que ela tem, que é mostrar a salvação. Você não tem salvação? A Bíblia diz que você pode ser salvo, não pelas obras, mas pelo sangue de Cristo. E quando você, meu irmão em Cristo, que já aceitou, vai falar, agora eu estou salvo. Irmãos, agora você tem que ter o seu coração mudado. Nós vamos chegar lá. Por quê? Porque voltando para Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E eu não vou entrar nessa polêmica aqui de alma, espírito, não quero, eu quero falar do coração. Primeiro, que olha como a Bíblia usa, e eu quero pegar no detalhe de outra palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. O gume é a parte que corta. Então, ela corta com uma espada dos dois lados. É isso que ele está dizendo. Só que ele usa espada alguma. O que é? É que não é qualquer espada. É uma espada afiada, não é aquela espada, tem algumas pessoas que gostam de negócio japonês, aí tem o samurai, tem espada na parede, mas aquilo é enfeite. Não, é uma espada que corta. E ele está dizendo, tão afiada, que dá para dividir juntas, né, as articulações e a medula. É um negócio bem afiado. E nós temos, o que ele está falando? Ele está falando que a Bíblia vai cortar o seu coração. Irmãos, cortar é cortar. A gente às vezes usa de eufemismo. Sabe o que é eufemismo? Vamos lá. Eufemismo é uma figura de linguagem que você tenta amenizar uma palavra para não ser rude. Quer ver? Olha, por exemplo, vocês vão saber porque o exemplo é mais fácil. Quer ver? Olha, irmão, ele passou dessa para melhor. O que aconteceu? Morreu. Ó, outra que eu copiei aqui, ó. Olha, não, ele está com uns quilinhos a mais. Engordou. Não, ele está bem. Não, ele não mentiu, ele faltou com a verdade. Mentiroso. Não, é que a gente usa o eufemismo. Não. Irmãos, não. A Bíblia está dizendo, é espada, vai cortar, vai para o inferno, é isso que vai acontecer. Vai discernir. Então, a Bíblia mesmo, ela pega e interpreta a si mesmo, né? Ela está dizendo que é isso que vai acontecer. É claro que a gente tira, irmãos, os arcaísmos. Olha, vocês sabem que eu ajudo lá a Trinitariana, o que é arcaísmo? Arcaísmo é uma palavra velha, antiga, mas que não se usa mais. Só isso. A pessoa fala, a gente usa esse tu és, vós sois, isso não é arcaísmo, porque está na língua portuguesa, e lá no sul eles até usam, lá em Manaus eu acho que usa também, no Rio, nós que usamos você. E outra, né? Não é, se você, arcaísmo seria vossa mercê. Já ouviu falar vossa mercê? Virou você. Mas o arcaísmo é se tivesse na Bíblia vossa mercê, a gente tirava e colocava você, que vossa mercê não tem mais. Né? Já pensou, olha, eu estou doente, eu vou numa botica. Botica não é boutique de remédio, botica é farmácia. É que a gente não usa mais. Tinha uma loja com esse nome, né? Botica Alviado Douro, era o nome de uma... Tão antiga quanto a palavra. Tinha em São Paulo ali, mas aí acabou. Até a botica acabou. Era farmácia. Então, a gente não tem isso. Você fala, não, pastor, mas então o que a gente faz? A gente não tem que atualizar as palavras? Tem que sem tirar o sentido. E olha, o trabalho de uma revisão de um texto tem que ser muito meticuloso. Por quê? Por causa da própria Bíblia. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Não é as bem-aventuranças não, tá? Vamos lá. Mateus 5. 17. Bom, ele está no texto, mas não é da bem-aventurança. Jesus falou,
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Irmãos, o iota lá do hebraico não é bem um jota, é que para eles é uma letra menor, sabe, tipo nossa semivogal, aí, sabe, não é considerado uma letra, é uma letra. E o tio é um sinal gráfico tão pequenininho que os rabinos, que instruíam os copistas, dizendo, olha, se você não colocar isso, muda a palavra. Sabe assim, maçã e maca, se tirar as cobrinhas lá, né? Você tira a cobrinha do an e do cedilha, vai virar maca. E daí você fala, você quer comer uma maca ou quer comer uma maçã? E aí já pensou, e Jesus comeu uma maca. Não, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a pessoa na hora de copiar tirou o cedilha aqui, não. Então, é isso que Jesus está dizendo. A ideia dele é que o menor detalhe da Bíblia não será menosprezado. Então, quando você pega e fala, o apóstolo Paulo era machista. Não, porque hoje não é assim. Cuidado, hein? Porque Jesus falou que os detalhes, eles vão se cumprir até quando? Até essa terra passar. No meu ponto de vista, a terra ainda não passou, porque eu estou vivo, espero. Então, eu estou vivo, né? Se eu não estiver vendo Matrix aqui, não estou brincando. Então, olha, eu estou vivo. Se eu estou vivo, a terra não passou, o J e o tio aqui, ó, os sinaizinhos aqui vão continuar. E a hora que você lê a sua Bíblia, você vai ler, pastor, mas tem aquele monte de gente que fala em não sei quem, gerou não sei quem, eu tenho que ler? Tem, lê. Foi lendo isso que acabei descobrindo que Ruth foi bisavó de Davi, nem sabia. Aí eu falei, essa mulher está fazendo o que aqui? O livro de Ruth está lá atrás. Então, leia, nem um J, nem um tio. Por isso que atualizar é um problema. Não pode atualizar. Nós temos aqui obedecer, é só diferente. Sabe aquela de que a mãe mandou fazer isso, mas não precisa de fazer, não, ela não vai brigar. Não. É só para você fazer. É obedecer. E o que ele diz que a Bíblia vai fazer? Vamos lá, é a espada, né, como eu falei, e eu vou direto para o objetivo dela. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vou ler o texto de novo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, como eu disse, ela é uma espada, mas é uma espada que penetra e rasga. Quando você vê aqui intenções do coração, você tem que pensar que não é aquele, pessoal, nunca sei fazer isso, hein? Me ajuda aí, como é que vocês fazem? Sei lá como é que é. Aquele coraçãozinho que vocês fazem assim, não sei, vai. Eu fui fazer, lá, é o do chinês lá, no coreano, sei lá, né? Aí, ó. Na verdade, você sabe que isso aqui é de Michelangelo, né? Mas você sabe por que aquela Pietà, que tem aquela Maria segurando lá, a forma de um coração. É por isso que eles estão, mas agora voltaram. Mas, enfim, cada um tinha lá, né? Você vê a interpretação das palavras arcaicas, né? Parênteses aqui, hein? Se você pegar Moisés e Michelangelo, ele tem chifre. Porque chifre é sinal de poder na Bíblia. Tem que atualizar alguma coisa, né? Porque aqui, quando fala de poder, é chifre. É que a gente usa hoje não dá certo. Porque mudamos as palavras. Mas vamos lá, vai. Aí, obrigado, Maria Isabel. Aí, coração de Michelangelo, que alguém falou. Por quê? Porque para o povo judeu, não é esse coração de amor. Coração é o centro das decisões. Com razão e emoção andando juntos. Esta é a ideia de coração. Não é, sabe, amor. É aquela assim, sabe? Vou brincar. Você faz para sua namorada assim, o coração, você vai me sustentar, lindão. Sabe aquela de que eu te amo? Então você vai lá, Jussão, eu te amo, faz alguma coisa para mim. O pastor falou que e pode cobrar, Fernanda, é coração, não vem com esse negócio de
te amo cadê a palavra, né, pastor Neil? Amo é razão e coração. Essa é a ideia judaica, é a ideia hebraica de coração. Então, o que Deus fala? Ele discerne o coração. E quando fala de que a espada vai rasgar o nosso coração, eu tenho que lembrar de novo em Jeremias. Vamos lá para Jeremias comigo? Estou terminando, tá? Jeremias 23. Estou terminando igual o Neil fala que está indo para minha casa. Se arruma, Marilda? Estou igual, tá? Estou terminando desde o começo, estou terminando. Quando eu comecei, eu já comecei a terminar. Jeremias 23, 29. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. E é isso que a palavra de Deus faz. Ela esmiuça. Eu sei que tem alguma tradução, talvez a sua seja despedaça. Tudo bem, não está errado. Mas, irmãos, a palavra aqui, no original, não é despedaçar. Esmiuçar é fazer em miúdos, sabe, é fazer em pedaços pequenos. Eu respeito, eu falo, olha, quando eu vejo a tradução aí, despedaçar, é que não passa a ideia da gravidade, não chega a ser um eufemismo, mas assim, quebrou em pedaços, mas sabe, não, é esmigalhado, essa é a ideia. A palavra de Deus, ela nos quebra. E quebra por quê? Porque o nosso coração é duro. Isso é o problema. Quando perguntaram para Jesus por que Moisés permite o divórcio, lembra que ele falou? Porque o coração era duro, tinha que ser esmiuçado. E aí um outro profeta, Ezequiel, está lá no rolo dos Mar Mortos também, hein? Ezequiel capítulo 11, eu vou lá para Ezequiel, no capítulo 11, olha o que ele diz, Ezequiel 11, no verso 19 e 20, e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Para quê? Para que Deus quer um coração de carne? Para eu achar minha namorada, para eu encontrar o meu amor, para eu ser bonzinho. Não, vai dar um coração de carne para que andem nos meus estatutos. Olha a Bíblia aqui de novo, ele dá um coração para a gente obedecer. Você não está obedecendo a Bíblia? Me perdoe, não vou usar de eufemismo, coração de pedra, duro, tem que deixar Deus quebrar, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Eu vou dar um coração de carne para que eles andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Irmãos, sem rodeio aqui, me perdoe, depois você briga comigo, não está cumprindo a Bíblia, precisa de ser quebrado. Eu amo a Deus. Não ama, porque se ama a Deus tem que andar. Deus, ele é seu Deus quando você está obedecendo. Todo mundo diz que é filho de Deus aqui. Fala para alguém que não é filho de Deus. Fica com você, eu também sou filho de Deus. Eu lembro de um presidente, num negócio atrás, que ele falou, eu vou tomar minha cachaça porque também sou filho de Deus. Eu falei, tá bom, aí, filho de Deus, seja de qualquer coisa, pode fazer. Não é isso. Coração duro não é aquele que... por que ele não ama? Ele não ama porque ele não sabe. Se nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro, é porque Deus não está atuando no seu coração. Se o seu coração está duro hoje, muda. E tem o coração de carne, deixa o martelo quebrar, deixa a espada rasgar, deixa o martelo esmiuçar o seu coração, deixa ela rasgar em pedaços. É assim que acontece. Pastor, mas eu gosto do Senhor. Não. Em Provérbios diz que como na água o rosto do homem corresponde ao homem, o coração do homem corresponde ao homem. Vai lá em Provérbios para você ver. Suas atitudes, meu amigo, mostram que está lá dentro. O que Jesus falou? Do homem bom, do bom tesouro do coração, tirar coisas boas. O homem mau, do mau tesouro. Está só fazendo coisa errada, irmão, o coração está mal. Me perdoe, está mal. Como eu falei, eu queria algumas coisas, eu queria que eu pudesse voltar com um corpo melhor, mas é que não é verdade. A pior, sabe aquela pessoa que diz, eu não vou no médico porque ele sempre acha um defeito? Não, é porque você é cheio de defeito. Só por isso, o médico não tem culpa. Cada vez que eu vou no cardiologista, ele fala que eu tenho um defeito. Eu falo, rapaz, para com isso.
Eu falo, meu coração é bom. Não é não. Meu coração, esse coração músculo é ruinzinho aqui, ó. Toda vez, tem que ir uma vez por ano no médico. Aí sempre é a mesma coisa. Fica lá, não, deu uma alteração. Eu falo, está sempre alterado. Olha, eu sou pecador no coração espiritual e material. Está sempre ruim meu coração. Mas aí quando vem Cristo, Ele cuida do nosso coração. É isso que você tem que pensar. E aí eu tenho que falar com você. O que nós vamos fazer? Para que serve o nosso coração? Lembra que ela é viva e eficaz? Qual é a eficácia dela? Eu vou terminar agora de verdade. Vamos para Romanos. Qual é a eficácia da Bíblia no nosso coração? Romanos, texto muito conhecido, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Verso 8. Mas que diz? A palavra, e palavra aqui é Bíblia, hein? Palavra de Deus. Está junto de ti. Junto de onde? Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. E não pode parar aqui o versículo, porque lembra, o centro de decisões não é a boca, é o coração. E Jesus falou que, lembra, o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Então o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, mas em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Por quê? Porque o coração, você crê para a justiça, mas com a boca faz confissão para a salvação. Irmãos, coração e boca tem que andar junto. Junto. Sabe aquela pessoa, ele faz um monte de coisa errada, mas ele tem um bom coração. Eufemismo, não tem. Não tem. A pessoa é ruim. Fazer o quê? É ruim. De vez em quando tem um lampejo de coisa boa. Não, todo mundo tem lampejo. Todo mundo, de vez em quando, é bonzinho em alguma coisa da vida, nem que seja por egoísmo. Não. O coração, a boca, tem que refletir o coração. Como é que está o seu coração? Pensa nisso. Lê a Bíblia, você vai ver. Ela vai revelar teu coração. É igual eu indo no cardiologista. Vai lendo e fala, isso aqui não, me pegou, hein? Me pegou, hein? Não. Muda. Eu vou te fazer um convite hoje. Não quero te humilhar. Mas se você sabe que o seu coração está precisando de ser quebrado pela palavra de Deus, como uma marreta esmiuça uma pedra. Se você sabe que o seu coração precisa de ser rasgado pela espada e dividido em pedacinhos, para Deus fazer um coração de carne, você precisa fazer uma coisa hoje, crer com esse coração e confessar com a sua boca, o que a Bíblia diz. Esse é o problema. Eu queria que fosse diferente, eu queria que dissesse assim, não, vai chegando, sabe, vou falar uma coisa, uma heresia aí, dá um dinheiro aqui, irmão, já foi feito isso na história, não deu certo, não é dando dinheiro. Faz uma boa obra aqui de caridade. Irmãos, não é assim. A Bíblia não diz isso. A Bíblia, que é a mesma, a completa há 2000 anos ou pouco menos, mas esta Bíblia que diz que você tem que, um jeito só, é aceitar o Senhor Jesus Cristo, é crer nele no seu coração e é declarar com a sua boca. Eu te peço, faça isso hoje. Se você já fez, tem que obedecer o resto. Pede o seu batismo. Se você está fora, volta. Mostra que o seu coração está mudado. Não continue nessa vida. A Bíblia, vamos pensar. A Bíblia precisa ser atualizada para chegar próximo ao coração do homem? Ou é o coração do homem que precisa ser atualizado para chegar perto da Bíblia? Eu prefiro a segunda opção. Então, adeque sua vida as verdades da palavra de Deus. Creia em Jesus e haja conforme o seu coração crê. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra nos diz que o amor de teu Filho Jesus nos constrange. Constrange o nosso coração. Então eu peço, Pai, abençoa-nos hoje, que se alguém aqui no templo ou em casa, hoje, a tua palavra, não as minhas palavras, mas a tua palavra tocou o coração e houve arrependimento, que hoje haja salvação, que confesse com a boca
o que o coração está fazendo, o turbilhão. Se o Senhor hoje rasgou com a tua espada algum coração, que ele confesse com a boca. Se o teu martelo, o martelo da tua palavra, esmiuçou algum coração hoje, que o Senhor o traga de novo, para que ele cumpra os teus mandamentos, os teus estatutos, como o profeta disse. Pai, nos abençoe, Senhor, para que todos nós possamos agir assim. Nós só queremos, Senhor Deus, mudar o nosso coração. Mas, Pai, nós nos confessamos inúteis. Nós precisamos de Ti. Sem Ti nada nós podemos fazer. Então, nos abençoe com sabedoria do alto céu, sabedoria pura. Nos abençoe, Senhor Deus, com decisões que glorifiquem o Teu nome. Quebra-nos, Senhor Deus. Se alguém já tem Cristo, que mesmo assim tenha o coração quebrado para obedecer o Seu estatuto. Se alguém não tem Cristo, que hoje possa deixar ser quebrado. Gloriosamente quebrado, gostosamente quebrado pela Tua palavra, porque ela nos dá prazer e que possamos viver para a glória do Teu nome. A oração que eu faço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.